Então, gente, a gente viu já a sociedade, os tipos societários, né? Então, a gente viu nessa primeira parte, na aula passada, e agora a gente vai continuar. Os tipos societários, que eles têm essa característica de personalidade, né, com os sócios, então eles são formados por pessoas, né? Então, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Nós já vimos a sociedade limitada, né, que é a característica principal da sociedade limitada, e talvez seja a sociedade mais popularmente conhecida, né, é essa característica de limitação da responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada, ela vai poder ser uma EPP, ela vai poder ser uma microempresa, ela pode, a partir da lei de 2019, né, da Lei da Liberdade Econômica, ela pode também ser uma sociedade unipessoal, então nós vamos ter aí novas configurações das relações sociais, das relações empresariais, né? Porque antes, uma pessoa apenas, para ter ali uma responsabilidade limitada, apenas poderia montar uma EIRELI. Agora, ela também pode montar uma sociedade limitada. E, enfim, vimos todas essas características da sociedade limitada. E agora vamos ver, então, a sociedade em nome coletivo. Gente, eu não sei se vocês estão escutando um barulhinho aqui, mas é que tá tendo uma reforma aqui no apartamento de cima, então eu peço desculpas se em algum momento da aula tiver um barulho mais forte, assim, mais alto. Enfim, a sociedade em nome coletivo, historicamente, ela vem dessa prática de você ter ali uma sociedade, um comércio, uma empresa exercida pelos próprios sócios, né? Então, você tem ali o próprio nome da sociedade, ele é a firma, né? A assinatura ali dos sócios. Então, quem aqui nunca viu uma empresa, assim, normalmente são pequenas empresas, né? Não são empresas tão grandes, mas nada impede. Mas quem aqui nunca conheceu uma empresa José da Silva e João, João da Silva e Filhos, e irmãos, né? Então, você tem ali a identificação do próprio sócio ou sócios, né, no próprio nome da empresa. É diferente, gente, do empresário individual. O empresário individual, você também vai ter o nome dele no nome da empresa, mas ele atua sozinho, né? E essa identificação do nome dele não se dá por essa relação de confiança da empresa, por essa atuação individual, essa atuação pessoal dele na empresa. Se dá porque ele é um empresário individual, então como ele só pode ter uma empresa ali no nome dele, e só ele tem aquele nome, né, supostamente, então você tem uma limitação ali de quem é aquela pessoa, de quem é aquele indivíduo. Na sociedade em nome coletivo, essa sociedade ela vai ser tomada, né, literalmente por essa coletividade, então por esse grupo. A segurança das relações empresariais, sociais, entre aquela sociedade, né, e aquela comunidade em que ela se localiza, se dão, então, pela indicação dos seus sócios. Então, você tem uma relação de confiança da comunidade com os próprios sócios, né? Então, você conhece, normalmente são pessoas conhecidas, você pelo próprio nome você consegue identificar quem são esses sócios, quem são as pessoas, né? O que elas fazem. Então, é um tipo societário que se baseia muito na reputação desses sócios, né? Porque vamos supor, se eu sou uma pessoa que não tem uma reputação muito boa, vamos supor que eu tenho uma reputação de caloteira, de espertona, quer fazer um negócio passando os outros para trás, e daí eu abro uma sociedade em nome coletivo com o meu nome. Qual a chance de eu desenvolver um vínculo de confiança com aquele meu público-alvo, com aquela comunidade em que eu estou localizado? Né? É muito baixa. Então, a gente vê muito isso, essas sociedades em nome coletivo, em cidades pequenas, em sociedades mais antigas, né? Que essa relação com aquela sociedade, da comunidade com a sociedade, ela se baseia nesse próprio vínculo
que aquele sócio cria ali naquela comunidade. Então, essa sociedade aí, essa empresa é do João da Silva, esse cara é de confiança, esse cara eu conheço, né? Então, acho que todo mundo aí já deve vir alguma empresa em mente. Então, essa é a questão da sociedade em nome coletivo. Como ela se baseia, como o próprio nome da sociedade ele vai trazer o nome dos sócios, essa sociedade ela só pode ser formada por pessoas físicas. Então, enquanto a sociedade limitada ela pode ser formada por pessoas físicas e jurídicas, a sociedade em nome coletivo ela só vai poder ser formada por pessoas físicas, né? Pessoas naturais. Quem que lembra qual que é a diferença da pessoa física e da pessoa natural e pode me explicar aqui? E a pessoa natural? Tá certinho, viu? A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Uma ficção criada pelo direito para que a gente dote de personalidade jurídica entidades não naturais, né? Então, o que é essa pessoa física, essa pessoa natural? Isso, mas quem? Uma pessoa jurídica também é capaz de direitos e deveres, né? Mas quem seriam as pessoas físicas ou pessoas naturais? Isso. Quem tem CPF somos eu, vocês, né? Então, os sócios da FATEC, por exemplo, podem ter pessoas jurídicas, mas podem ser pessoas físicas. Os professores da FATEC são pessoas físicas. Então, as pessoas físicas sou eu, Júlia. Eu nasci, né, num corpo orgânico e a partir do meu nascimento eu tenho uma capacidade de fato, né? Então eu tenho uma capacidade que nasce ali junto comigo. Então, a partir do momento que eu completar 18 anos, ou que eu completar 16 para alguns direitos, eu vou conseguindo a minha capacidade de direito, que daí é essa capacidade de exercer plenamente os meus direitos, os meus deveres, né? Então, essa é a diferença. Enquanto eu, como pessoa física barra natural, sou uma pessoa dotada de personalidade jurídica, que tem direitos, tem deveres, né? Independente da minha nacionalidade, do meu registro, eu continuo sendo uma pessoa, né? Eu mandei para vocês um podcast de uma menina que ela é apátrida, né? Hoje em dia ela é brasileira, mas ela nasceu apátrida. Independente dela não ter uma nacionalidade, ela é uma pessoa que tem direitos, que tem deveres. Ela não pode, por exemplo, sair descumprindo as leis porque ela não tem personalidade, porque ela não tem nacionalidade. Ao contrário, a pessoa jurídica, ela apenas passa a ser dotada de personalidade jurídica, de poder, né, exigir direitos, de ser impostos deveres, a partir do momento que ela se cria de uma maneira ficta, né? Então, a partir do contrato social, do estatuto social, que a gente vai ver na sociedade estatutária, ou a partir do registro simples, né? No empresário individual, etc. Então, essa é a diferença. Nesse caso aqui, da sociedade em nome coletivo, como a gente tem uma relação de confiança com o próprio sócio, tanto que a gente coloca ali naquele nome social os sócios, quem são os sócios, eu denomino quem é aquele grupo, né? Eu só posso constituí-la por pessoas físicas, pessoas naturais. Então, eu não posso fazer uma sociedade em nome coletivo com pessoas jurídicas, tá, pessoal? Então, o nome societário da sociedade em nome coletivo, ele vai ser obrigatoriamente uma firma, né, que vai ser composta pelo nome civil de de alguns ou de todos os sócios, né? Vocês lembram que quando a gente viu lá no primeiro bimestre,
o nome empresarial, a gente teve uma diferenciação entre denominação e firma, né? A firma, ela está relacionada com o próprio nome dos sócios, tá? Então, eu posso colocar João da Silva e José Bezerra. Ou então eu posso colocar João da Silva e filhos, José Bezerra e irmãos, né? Então eu vou colocar o nome de um sócio, tal, o que represente ali, né? Aquela relação de confiança, de alguns sócios, João da Silva, José Bezerra e irmãos, né? Ou de todos os sócios, dependendo também do número de sócios, né, gente? Eu não vou colocar ali 55 nomes. Pode falar. Quem levantou a mão? Como assim? Uhum. Aí seria. Não, mas aí você não vai fazer um casamento, né? Você não vai colocar, por exemplo, João Ferrão, né? Você vai colocar João Ferrão e José do Rego, né? No caso. Você poderia colocar assim. Mas você pode escolher o nome de apenas um dos dois, né? Então, só o João Ferrão, só o nome do José. Mas não é. É diferente de quando você une os nomes para o casamento, né? Que daí você coloca um nome depois do outro. Então, ficaria João do Rego Ferrão, né? Se fosse um casamento. Mas a sociedade você coloca os nomes, né? Nome e sobrenome dos dois sócios ou três sócios, né? É óbvio que aí também, né, gente? Então, ó, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui: Geraldo Magela de Souza, um sócio, e João Carlos de Oliveira, né? Então, aqui nesse exemplo, aliás, tem três nomes, né? José Maria da Silva, Geraldo Magela de Souza e João Carlos de Oliveira. É um nome empresarial bem grande. É óbvio que isso vai um pouquinho do bom senso também, né? Se eu tenho três sócios, se eu tenho dois sócios, eu consigo colocar o nome deles ali. Agora, se eu tenho 10 sócios, aí será que eu, né, que eu vou conseguir colocar? Será que não é melhor escolher os principais sócios ou os que representem mais aquela empresa? Mas você não vai colocar o sobrenome junto, né? Você coloca conforme o nome da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma sociedade com as minhas irmãs. Eu posso colocar Júlia Stefanello e Gabriela Stefanello, Júlia Stefanello, Gabriela Stefanello e Carolina Stefanello, esse nome, ou posso colocar Júlia Stefanello e irmãs, né? Também posso colocar desse jeito. Então, tudo depende, ou então eu posso colocar Júlia Stefanello, Gabriela Stefanello e irmã, né? Então, tudo depende de como vai ser conversado ali naquela sociedade. Mas o ponto principal é que no nome social seja identificado quem são esses sócios, ou pelo menos um dos sócios, né? Que está ali. E daí, gente, quando você colocar apenas um dos sócios, ou alguns, né? Você sempre tem que colocar o e outros, e irmãos, e filhos. Primeiramente, para você identificar quem são aquelas outras pessoas, né? Para você indicar, por exemplo, é uma sociedade de nome coletivo familiar, né? Um grupo familiar. Se eu coloco e filhos, e irmãos, e primos, e tios, né? Eu vou saber ali que é familiar. E, em segundo lugar, se eu colocar o nome de só um sócio, e eu não colocar o e outros, pode ser confundido com uma empresa individual, né? Porque a empresa individual também vai ser firma, também vai ser o nome do sócio. Então eu tenho que identificar que não é uma empresa individual. Como que eu vou identificar? Colocando ali e outros, né? Júlia Stefanello e irmãs, ou e outros. Então eu estou identificando que não é uma empresa individual, é uma sociedade em nome coletivo. A estrutura o contrato social ele vai seguir as regras gerais que a gente já viu até agora, né? Especificando capital, cotas, tempo de realização, prestação, que se obrigam os sócios, etc. E essa sociedade ela vai poder ser uma natureza simples
ou empresarial. Eu não terminei de gravar ainda o videozinho da sociedade simples para vocês, estou devendo, vou gravar aí essa semana. Mas, por exemplo, a sociedade oh, meu Deus, a sociedade simples é aquela que não exerce atividade empresarial. Então, uma sociedade de advogados, de dentistas, de contadores, né, que não é uma atividade empresarial, são sociedades simples. Então, a gente vê, pessoal, essa sociedade em nome coletivo é muito comum na sociedade simples. É mais comum, talvez na sociedade empresarial, ela seja comum no comércio, né? Porque o comércio, às vezes, ali de uma determinada região, ele é muito baseado nessa relação de confiança. Mas ela, entre as atividades empresariais e as atividades que não são empresariais, essa sociedade em nome coletivo ela é mais comum nas atividades, na sociedade simples. Porque, por exemplo, uma sociedade de contadores, de contabilidade, né? Ou um escritório de advocacia. A relação daquele serviço com aquela comunidade é baseada na confiança, né? Você não procura um contador pelo preço, né? Você procura pela confiança que você tem nele. Você não procura um advogado somente pelo preço também. Você procura o advogado porque alguém te indicou, ainda que seja por um preço mais barato, né? Alguém indicou, alguém conhece. Então, essa relação de confiança também é muito importante na sociedade simples, né? Então, essa sociedade em nome coletivo ela é muito comum na sociedade simples. Mas ela pode. Oi, pode falar. Quem estava comentando alguma coisa, pode falar. Ah, tá. Não, sem problema, gente. É que às vezes eu tô falando, aí eu escuto assim, acho que tô cortando aí vocês. Mas não é, mas podem falar, viu, gente, se ficar alguma dúvida. Mas ela pode acontecer, esse tipo societário pode acontecer, então, tanto na sociedade simples quanto em sociedades empresariais, tá? Pode falar. Não, ele não pode, né? A gente viu ali no finalzinho do segundo bimestre, quando essa incapacidade ocorre no momento em que ele já é sócio, aí pode ser nomeado alguém para representar os interesses dele, mas ainda assim ele não vai poder ser um administrador, por exemplo. Mas se ele já é incapaz antes dele de se criar ali a sociedade, ele não pode formar essa sociedade, tá? Porque a incapacidade, ela é um dos impedimentos, né? Exige-se que o sócio ele esteja plenamente capaz, em gozo dos seus direitos e não esteja impedido, né? Então, se ele não é capaz, se ele não tem, até porque, gente, a questão da capacidade, ela está relacionada com o direito patrimonial, né? Então, ele só se ele já for sócio, e daí essa for uma incapacidade superveniente, né? Acontecer depois. Então, mas no caso dos menores de 16 anos, o que acontece? O menor de 16 anos, não, gente, pelo amor de Deus. O maior de 16 anos, menor de 18, ele é relativamente incapaz, né? Correto? Correto. Só que a lei prevê que o maior de 16 anos e menor de 18, ele pode ser emancipado, né? Ele pode ser emancipado se ele se casar, se ele formar em instituição de ensino superior, se ele assumir concurso público, se os pais quiserem, e também se ele conseguir suprir as suas necessidades financeiras. Então pode acontecer de duas maneiras.
ou ele se torna sócio de uma empresa. E daí, com isso, compreende-se que, como sócio, ele está recebendo ali dividendos, né? Ele está recebendo um retorno. E dessa maneira, ele é independente financeiramente, então ele já está emancipado, né? O que é emancipação? É a antecipação dos efeitos da maioridade, tá? Ele não se torna maior de idade, mas é a antecipação cível desses efeitos. Ou então, o que acontece muito, isso eu via muito lá na minha cidade, os pais, né, que realizavam negócios, emancipavam os filhos aos 16 anos, justamente para que esses filhos pudessem realizar contratos, colocar a empresa no nome dos filhos, colocar bens, né, no nome dos filhos, etc. Então, ele é um relativamente incapaz, mas a partir do momento aí, ou ele é emancipado e passa a configurar, né, nessas relações empresariais, ou então o mero fato dele estar em uma empresa, ser o sócio de uma empresa e ter essa independência financeira que se supõe, né? Então ele já está emancipado, tá? Hum, absolutamente sim. Aham. Então, eu tenho que procurar se já teve alguma decisão judicial que validou essa situação, né? Mas na interpretação da lei não poderia. Assim, a gente sabe também que a lei fala que não pode, mas se você fizer lá, assim, às vezes você consegue fazer o registro. Só que daí você corre o risco de ter essa sociedade invalidada, por exemplo. Então, isso daqui não existe uma nova personalidade jurídica, porque esse sócio ele não poderia ser sócio. É a mesma coisa de eu ter um casamento é, em separação obrigatória de bens, e daí eu vou lá e crio uma sociedade. Pode até ser que eu consiga criar essa sociedade, né? Pode ser que eu não encontre um óbice, né? Um obstáculo ali dentro da, oh, Jesus, dentro da junta comercial. Mas e depois? E se alguém questionar, né? E se os herdeiros questionarem as transações realizadas dentro dessa empresa? Elas podem ser questionadas, elas podem ser desfeitas. Mas eu vou procurar saber se já teve alguma decisão judicial que regulamente, que determine condições especiais para esse caso, tá? Porque, assim, gente, existem várias interpretações também, né? Pode ser que que algum julgado, algum posicionamento, algum doutrinador defenda que, suprida essa incapacidade, com a nomeação judicial de alguém que resguarde os interesses desse incapaz, seria possível, por exemplo, né? Seria só necessário você suprir essa incapacidade. Mas aí a gente tem que ver como, né? Então eu vou ter que dar uma olhadinha aí para essa questão. Mas assim, ocorre, né? A gente sabe que ocorre. Se tá certo ou não, se tem uma segurança jurídica envolvida aí ou não, é outra coisa. Alguma dúvida, pessoal? Oh, uhum. Olha, vocês deram uma olhada ali no comprovante de inscrição e situação cadastral que eu mandei para vocês, que eu coloquei disponível lá junto com o modelinho de contrato social? Isso. Vocês viram como que existem, como que tem atividades diversas que ela está cadastrada, né? Manutenção e reparação, representantes comerciais e agentes de comércio. Então aqui ela tem de prestação de serviços já, né? Loja de comércio, lojas de variedades, exceto lojas de departamento ou magazine. Então ela também tem lojas, né? Comércio varejista,
Transporte rodoviário, mais aqui uma prestação de serviço. Serviço de táxi aéreo, prestação de serviço. Deixa eu ver se tem alguma atividade industrial, acho que não, porque ela apenas compra, né? Holdings de instituições não financeiras, ou seja, ela também tem essa relação jurídica de administração com outras empresas. Enfim, vocês estão vendo outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas. Então, vocês estão vendo como que tem uma variedade de atividades? O que acontece, gente? Como que pode acontecer? Quais são duas formas? Uma, você constitui uma empresa que essas atividades estejam relacionadas. Então, você pode, assim, gente, você pode ter uma empresa que exerça indústria e comércio e prestação de serviço, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma indústria que eu faço bancos e móveis para casa. Aí, eu também tenho uma loja que vende esses bancos e móveis, esses móveis para casa. Então, eu estou exercendo já a indústria e comércio. E daí eu também presto serviços de manutenção a domicílio desses produtos que eu faço. Então, eu estou prestando ali 3 tipos de atividades diferentes, né? Empresariais. É permitido? Gente, está acabando o nosso tempo, então só vou terminar de explicar aqui e daí a gente clica lá no link para voltar. É permitido? É permitido, eu posso exercer várias atividades. Só que essas atividades têm que estar relacionadas entre si, tá? Então, se vocês olharem aqui da Gol, todas essas atividades, elas estão relacionadas de alguma forma com a questão do serviço aéreo que ela presta, né? Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma empresa que produz móveis e faz comércio de roupas, né? Ela tem que ter uma relação entre si, entre todas aquelas atividades que ela exerce. O que se recomenda? O que às vezes os empresários fazem para ter uma segurança jurídica, uma separação patrimonial maior? Fazem empresas distintas que se complementam, o chamado grupo empresarial. Então, eu tenho uma indústria que produz, um comércio, que é outra empresa que vende, né, que revende, e outra empresa que faz o serviço de manutenção. Por quê? Porque quando você setoriza, quando você separa, vamos supor que o comércio não está muito bem, mas com a minha indústria eu consigo exportar, eu consigo vender para outras regiões do Brasil, então eu posso ali não prejudicar aquela indústria e diminuir ali os investimentos ou segurar ali o prejuízo